Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos mais uma semana de trabalho, uma semana com os seus desafios, uma semana com coisas lindas e maravilhosas que o nosso Deus nos concede, uma semana cheia e abundantemente eh, de envolvências que só Deus nos pode regalar, presentear. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à minha existência e à sua existência. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos, hoje e sempre, a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, de segunda-feira, extraído de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Como os discípulos de João e os fariseus guardavam jejum, vieram dizer-lhe: por que é que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: poderão os companheiros do esposo jejuar enquanto o esposo está com eles? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Dias virão em que o esposo se lhes há tirado, e então, nesses dias, jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, pois o remendo novo arranca parte do velho, e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho acabará por romper os odres e perder-se-á o vinho juntamente com os odres. Mas o vinho novo deita-se em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Permitam que coloque o meu telefone em silêncio. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho, neste novo tempo que começamos, desperta em nós, sob maneira, este desejo de querermos viver na presença do Senhor. Ontem ouvíamos de maneira muito profunda o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, as bodas de Caná. E ali falava-se deste matrimônio que houve em Caná da Galileia, estava a mãe de Jesus, os discípulos, juntamente com Jesus, foram convidados. E esta linguagem esponsal, assim, pelo menos assim dizia-se em italiano, acho que em português também se diz esponsal, esta linguagem esponsal, ou seja, esta linguagem matrimonial, é usada na Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento para ilustrar a relação entre Deus e o seu povo. É uma maneira por analogia, atenção, ou seja, é por aproximação, por comparação, porque a relação entre nós, o povo de Deus, e o próprio Deus, não é uma relação de matrimónio, mas usa-se esta figura, esta imagem do matrimónio, esta imagem esponsal, por ser sinal de uma realidade tão, tão unitiva, com grande poder unitivo. Então, a Sagrada Escritura, os autores sagrados recorrem a esta linguagem para transmitir e partilhar aquilo que é a relação entre Deus e o seu povo. Esta relação entre Deus e o seu povo nós chamamos teologicamente
a história da salvação, ou história salvífica. Sim, a história da salvação é a história deste Deus que encarnou no seio da Virgem Maria e que não mediu esforços para salvar o género humano, ou seja, a raça humana. E Deus não mediu esforços. Isso é consequência de um amor infinito ou seja, que está no coração de Deus, que é o próprio Deus, e que este amor fez sim que Deus saísse de si mesmo e viesse ao encontro da nossa humanidade, da nossa realidade, da nossa fragilidade. Mas alguém me podia dizer, então, mas Deus não está em todo lado e em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar, está em todo lado, mas na referência daquilo que Ele cria, ou seja, Deus está presente no universo porque o universo faz referência ao seu Criador. Ou seja, não confundamos aqui com um certo panteísmo, ou seja, não é a ideia de que tudo é Deus e que, portanto, tudo está impregnado de Deus. Não, a criação em si é obra do próprio Deus e, portanto, ela remete em si mesma para Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, apenas esta introdução deve servir para compreendermos o texto que acabamos de ouvir. É um texto lindo. Jesus é interpelado, né? Como os discípulos de João e os fariseus guardam jejum, guardavam jejum, vieram então dizer a Jesus: porque é que os discípulos de João e os fariseus jejuam, os seus discípulos não jejuam? Jesus dá uma resposta nas entrelinhas da sua linguagem, não é? Ou seja, Jesus usa então esta linguagem esponsal e diz o seguinte: Jesus respondeu: poderão os companheiros do esposo jejuar enquanto o esposo está com eles? Ou seja, a presença de Jesus é um motivo de satisfação. Jesus está com os discípulos, usando esta linguagem metafórica, esta analogia, eles estão numa realidade de felicidade tão grande comparada à das núpcias, a das noces, ou seja, é um momento alegre e, portanto, Jesus aproveita este momento para formar o coração do discípulo. Não é ainda o momento do jejum, da abstinência, da mortificação, ainda não é este momento. Momentos chegarão em que os discípulos terão de conviver e viver sem a presença física do seu Senhor. E esta é a realidade, caríssimos irmãos e irmãs. E este vinho novo é de uma força que os odres velhos não conseguem reter. Ou seja, vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. E, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia, o que é que o Senhor pretende despertar em mim e em si através desta linguagem? Então vou recorrer ao livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando nos diz de maneira muito clara: há tempo para tudo. Há um tempo para colher, há um tempo para semear, um tempo para colher, um tempo para plantar, há um tempo para colher. Há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar, há um tempo para lutar e há um tempo para descansar. E esta é a realidade da vida, meu irmão e minha irmã. Há momentos em que nós sofremos e passamos por situações incríveis, difíceis, de dificuldade, quero eu dizer. Mas há momentos em que nós também passamos por experiências lindas, maravilhosas, que preenchem a nossa vida e despertam em nós um sorriso do tamanho do mundo. Mas há momentos em que também nós estamos cansados, afanados, mas há momentos em que precisamos também descansar. Ou seja, há momentos para trabalhar, há momentos para descansar. E há momentos para nos alegrarmos e como estes dias vivemos o tempo de Natal. O Natal o cristão não deve fazer jejum. Nem a sexta-feira. Mas agora entramos neste tempo comum em que nós cristãos católicos somos convidados, sim, a viver esta experiência da abstinência e da penitência, do jejum, a sexta-feira, portanto, a intensificarmos esta realidade na nossa vida. E quando chegarmos ao tempo da Quaresma, então devemos redobrar esta realidade. Mas quando chegarmos ao tempo da Páscoa, alegremos-nos, cantemos, gozemos com o Senhor da vida, alegremos com aquele que venceu a morte e deu-nos a vida e a vida em abundância. Que esta realidade seja clara na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, e aqui aproveito também
fazer uma crítica no sentido construtivo da palavra. É triste hoje como vemos adultos a comportarem-se como crianças, como adolescentes, e adolescentes a comportarem-se como adultos. Ou seja, já não há etapas na vida, já não há critérios de educação, já não há critérios pedagógicos, já não há critérios no desenvolvimento humano, psíquico e somático do ser humano. Ou seja, vemos aqui uma parafustada, ou seja, uma confusão comportamental, moral, afetiva, emocional. E Jesus vem restituir e repor a salubridade, o equilíbrio na vida de todos nós. Por isso, abre o teu coração e deixa que o Senhor, neste dia, te faça perceber: há um tempo para tudo. E o tempo em que estamos é um tempo de graça. É o tempo do Senhor. É o Kairos. É o tempo em que nós podemos viver essa experiência com o Autor da vida. Já não o tempo como uma realidade profana, mas como essa realidade santificada e santificante com o Deus da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.